O Inter teve uma notícia muito ruim no treinamento desta manhã no CT Parque Gigante. O diagnóstico da lesão muscular de Fabrício Bustos, que vai ficar no departamento médico por cerca de um mês. Mas o substituto do lateral direito argentino já está definido. Ele estava no departamento médico, voltou a treinar e vai ter uma sequência na titularidade, já que Mário Fernandes também segue tratando uma lesão muscular. Tem outro retorno importante para o time titular que pode dar um pouco mais de sustentação para o setor defensivo. Enquanto isso, o Internacional apresentou Charles Arangues, que falou sobre o tempo de recuperação necessário para a sua lesão, falou sobre a posição em que prefere jogar e disse ainda não ter conversado sobre este assunto com o técnico Mano Menezes. Os últimos ataques do Inter ao mercado vão acontecer ao longo dos próximos dias e Gabriel Barros deve ser anunciado a qualquer momento. Esse é o Diário do Inter KTO de sexta-feira, 7 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante, que teve algumas informações importantes. Mas antes, eu falo sobre Gustavo Campanharo, que foi apresentado ontem. Eu trouxe detalhes da apresentação dele no Diário do Inter KTO desta quinta-feira, mas ainda não começou a treinar com o restante do grupo. Gustavo Campanharo ainda faz alguns exames médicos e algumas avaliações antes de começar a treinar de fato com os jogadores, o que tira um pouco a possibilidade de quem acha que o Gustavo Campanharo, sei lá, vai chegar para ser titular. Na terça-feira ele não vai ser titular contra o CSA, mas possivelmente vai estar no banco de reservas. Tudo isso depende da condição dele estar ou não no treinamento a partir deste fim de semana, no sábado principalmente. Então Campanharo ainda não treinou com o grupo, mas o Inter teve um grande desfalque conhecido para as próximas partidas. Trata-se de Fabrício Bustos. A gente falou aqui que existia uma preocupação com o lateral direito argentino, que provavelmente ele teria alguns jogos perdidos em função de uma lesão muscular. E isto se confirmou. Fabrício Bustos teve uma lesão muscular na coxa direita e vai parar por um mês. Ao todo, 4 semanas, o que dão 8 jogos sem Fabrício Bustos no time titular. É uma lesão complicada e que vai dar um desfalque grande por um certo período de um jogador que é importante no esquema do Internacional. Por mais que o Bustos não viva uma boa fase em 2023, ele é um titular absoluto e é um desfalque grande que o Inter tem. E esse desfalque, ele é pior ainda se a gente levar em conta que o Mário Fernandes, que é o reserva imediato do Fabrício Bustos, também está no departamento médico. Teria a possibilidade do Mário Fernandes ter uma sequência maior no time titular, mas ele está no DM tratando de uma lesão muscular. E aí, quem será o lateral direito? Isso já está definido, porque nesta sexta-feira, aliás, já havia voltado antes, na quinta-feira, Igor Gomes voltou a treinar normalmente. Ele que teve um desconforto muscular, está treinando normalmente e vai ser titular na terça-feira contra o CSA pela Copa do Brasil, terceira fase da competição. Então a gente já pode projetar a defesa com o Igor Gomes na lateral direita nesses próximos jogos do Internacional, de sequência de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também Libertadores da América, tá? Aliás, o Igor Gomes será o titular na lateral direita. O René será o titular na lateral esquerda, porque ele também treina normalmente. E aí, uma notícia boa para o torcedor do Internacional. O René esteve de fora dos últimos jogos e agora vai voltar normalmente pro jogo. Ele que teve uma lesão muscular lá em Caxias, contra a equipe do Caxias, e agora volta ao time normalmente. O René é um reforço importante que o Inter tem para o seu time titular. Falando em reforço, nesta sexta-feira, o Internacional apresentou o seu novo volante, Charles Arangues. Enfim, retornou Charles Arangues. Ele foi anunciado, tinha um pré-contrato com o Internacional, conseguiu antecipar a sua vinda. E foi apresentado oficialmente nessa quinta-feira. E a entrevista coletiva do Charles Arangues teve alguns pontos importantes. Vamos lá. O primeiro deles é o ponto de vista físico, porque a grande pergunta relacionada ao volante chileno é quando ele vai voltar a jogar. Na entrevista, o Arangues foi claro ao dizer que a lesão que ele tinha na Alemanha era na panturrilha e que ele está melhor, está curado dessa lesão e que está trabalhando para
recuperar fisicamente aquilo que perdeu ao longo dos últimos 6 meses parado. Então o Arangues ele vai passar por um processo de pré-temporada. E ele mesmo disse na entrevista, hoje eu vou sentar com os médicos para a gente definir como que vai ser a programação da minha recuperação, a programação do meu tratamento ou dos meus treinamentos para a recuperação. A expectativa nos bastidores é que em 1 mês o Arangues possa voltar a jogar, porque é uma pré-temporada. Ele vai fazer trabalhos físicos, aos poucos vai se integrando ao grupo de jogadores. 1 mês é o que é trabalhado para o Arangues voltar a jogar. Isso dá fase de grupos ainda da Libertadores. Boa parte da fase de grupos da Libertadores se espera que o Arangues já possa jogar, tá? Além disso, ele foi bastante perguntado sobre a sua posição. Porque todo mundo quer saber aonde Arangues vai jogar. Não só quando, mas aonde Arangues vai jogar. E ele relatou na entrevista coletiva que ainda não conversou com o Mano Menezes sobre o seu posicionamento. Pô, o cara já tá mais de 48 horas quase aqui, não conversou com o Mano. Mas ele não conversou. E vamos lá, tem tempo para isso porque tem esse mês de recuperação, esse mês de preparação física do Charles Arangues. Vai conversar com o Mano, mas ele disse que mudou o seu posicionamento na Alemanha. Ele era um 8 aqui no Internacional. E aí ele vai para a Alemanha e joga também como um camisa 5. Mas ele disse que está à disposição do Mano para onde o Mano quiser colocar ele para jogar. Detalhe, o Mano já disse antes mesmo do Arangues vir, quando o Arangues teve uma possibilidade de chegar a Porto Alegre. No ano passado, ele disse, o Arangues para mim é 8, não é 5. O Arangues não é 5, é 8. Vamos ver o que o Mano vai fazer com esse jogador, mas existe uma grande chance, inclusive, do Mano abrir o Arangues pela direita, na vaga do Maurício, no time titular. É uma das possibilidades, tá? Nesta sexta-feira, eu gravei um vídeo falando sobre Eduardo Cudê, porque vocês viram a fala de Eduardo Cudê após a derrota do Atlético Mineiro para o Libertad pela estreia da fase de grupos da Libertadores da América. Ele espinafrou geral, brigou com a direção do Atlético, disse que não tem os reforços que haviam sido prometidos para ele, brigou até com os investidores, os mecenas do Atlético Mineiro. E ele voltou 3 anos no tempo. E deu suas explicações para a saída do Internacional. E colocou tudo na conta do ex-presidente Marcelo Medeiros. Disse que o presidente afirmou para ele que só iria acompanhar o time e não ia fazer nenhum movimento de mercado, que ele precisava de mais peças e aí acabou pedindo para sair. Tem uma parte de verdade nessa história do Cudê, mas tem outras partes que ele não trouxe na entrevista coletiva, de bastidores da saída dele. A proposta do Celta de Vigo, alguns outros pedidos de demissão que Eduardo Cudê tinha, e inclusive um segredo que ele manteve da direção no dia da demissão, que a direção só foi saber depois. Eu conto esses detalhes aqui, é só clicar para assistir, para saber o que a direção da época do Internacional fala sobre a saída de Cudê. E aí a gente monta o quebra-cabeça, com o que o Cudê falou, com o que a gestão do Internacional falou, para tentar entender o porquê ele saiu do Internacional. E detalhe, eu faço aqui faço o relato sobre a possibilidade do Cudê hoje treinar o Internacional ou no futuro treinar o Internacional. É só clicar aqui para assistir, tá? Eu quero fechar com o mercado de transferências, porque o Inter nos próximos dias vai fechar 2 contratações que já estão encaminhadas. Jean Dias e Gabriel Barros. O Jean Dias será contratado domingo, tá? Amanhã, sábado, o Caxias joga a final do Campeonato Gaúcho. No domingo, o Jean Dias vai fechar negócio com o Internacional, ou no máximo segunda-feira, tá? Mas o Jean Dias será jogador do Inter, aquela multa rescisória que o Inter vai pagar, não vai pagar, tem história de refletor, a gente já falou sobre isso aqui. Mas ele será jogador do Internacional depois do Campeonato Gaúcho. E o outro reforço é o Gabriel Barros, do Ituano. Este também está fechado, e o Inter deve anunciar a qualquer momento também esse jogador. Acho que não no fim de semana, provavelmente na segunda-feira o Gabriel Barros seja anunciado como jogador do Inter. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Odds do Campeonato Gaúcho: Grêmio 1.27, empate 4.75, Vitória do Caxias tá pagando 8.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!